começando mais um programa Frente a Frente, especial na noite de hoje, aqui com um convidado exclusivo, vamos dizer assim, que pela primeira vez, aí depois de 22 meses, fora do comando da Prefeitura Municipal de Tramandaí, vai bater um papo aqui com a gente, falar aí do cenário atual, falar um pouco também, agora que estamos aí a dias das eleições, mais um pleito no dia 7 agora de outubro, domingo, teremos eleições novamente, então vamos poder ter a oportunidade de hoje conversar com ele que, para muitos, é conhecido apenas como Rapac, mas é Edgar Munari Rapac, ex-prefeito municipal de Tramandaí por 4 mandatos. Então, a partir de agora, vamos bater um papo com ele. Em primeiro lugar, obrigado, prefeito, pela oportunidade de fazer essa entrevista e dar essa oportunidade das pessoas que estão acompanhando, principalmente agora nesse período, nós tivemos programas especiais sobre as eleições e desde a estreia do Frente a Frente, a vontade era ter a sua presença aqui para os nossos espectadores. Não foi possível até agora, mas agora a gente finalmente recebe a sua presença. Obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar para este programa que é, sem dúvida nenhuma, de muita importância para as coisas aqui do litoral e te parabenizar pela frequência, pela audiência que tem o teu programa, que me falavas aqui da audiência e realmente a gente constata quase que um fenômeno de audiência, um programa local aqui, regional, com quase 100 mil assistentes, seguidores. E é interessante, prefeito, que, na verdade, as pessoas que procuram as informações do Correio já vêm com esse viés mesmo de saber tudo o que acontece na nossa região. E é uma ferramenta muito importante nesse tempo agora de tecnologia, ao qual a gente sabe que o jornal não perde seu espaço totalmente, mas as pessoas procuram as informações através da internet. Então, sem dúvida, as redes sociais, hoje a comunicação está muito ágil, e este segmento é, sem dúvida nenhuma, hoje o mais atual e o mais seguido. Perfeito. Para a gente começar, como eu dizia antes, são quase 22 meses fora do comando da Prefeitura. A gente sabe que quando se está na condição de prefeito, a vida é bem turbulenta, vamos dizer assim. Porque fora as questões de estar preocupado com o problema de um bairro, de um cidadão que lhe procura, as questões políticas, a questão da rotina, da agenda de um prefeito, que é bem frequente, nós sabemos que tem diversas outras coisas que fazem com que a sua rotina pessoal acabe perdendo espaço para a rotina do cargo que ocupa. Pergunta que eu lhe faço, o que mudou na sua vida nesses 22 meses aí, pode se destacar desde que saiu do comando da Prefeitura? O que impressiona é que já faz quase 2 anos, não parece. Para mim, realmente não estou sentindo assim o tempo passar. Está natural, realmente a função de prefeito, ainda mais uma cidade importante como Tramandaí, é sem dúvida nenhuma de grandes preocupações, até pelas dificuldades que se passa, o município, as pessoas, os recursos que são escassos. E, então, na verdade, realmente é uma preocupação a mais. Mas eu até me sentia muito bem como prefeito, talvez até porque eu tenha nascido no dia do prefeito, então eu já incorporei todas essas preocupações de prefeito. Você foi vereador antes de ser prefeito? Antes de ser prefeito eu fui 16 anos. 16 anos, então seriam 4 mandatos. Na época foram 3, porque houve 2 prorrogações, de 4 para 6 anos. E, então por isso que deu os 16. Foram 3 eleições e 16 anos de mandato. E o senhor é filiado ao MDB desde 96? Não, 95. muito antes. Não, 92 foi a sua primeira eleição. Aqui não, foi. Eu sou filiado desde 1975. 75. São 30 e 43 anos.
É mais tempo que o PMDB de Tramandaí ele está consolidado, na verdade, né? E na época era MDB, né, quando eu era Sim. filiado, né, que agora retornou, agora também é MDB, Voltou. né, voltou a ser. A questão de MDB. Então, realmente faz bastante tempo. Eu fiz parte da juventude do MDB, da época, né, que só existiam dois partidos, era Arena e MDB. A Arena era o partido da situação e o MDB era o partido da oposição, né, que buscou, através do voto direto, extinguir a ditadura, né, eleição de presidente, a volta da democracia, né? Foi a bandeira do MDB durante muitos anos. Prefeito, dentro dessa questão, como o senhor vinha dizendo, da saída do governo, também tem, é quase que natural na política que os prefeitos ou quem ocupa cargo, o governador, o presidente, quando sai do mandato, que exista, né, uma comparação no sentido de como ficou a situação do município, da administração. A pergunta que ele faz assim, a gente sabe que a oposição muito bateu na questão de que a PAC deixou dessa forma, deixou daquela forma no município, mas o senhor também já assumiu 2 gestões, pelo menos, que foram herdadas de outros prefeitos, né? E que nunca foi o seu perfil fazer esse tipo de comparação, né? Diferente do que parece que gostam de fazer em relação aos seus mandatos. O senhor se sente chateado com isso? Não, na verdade, eu sinto que as pessoas podiam falar a verdade, entendeu? São dívidas que não são para pagar o ano que vem, o mês que vem, são dívidas que é para pagar em 20, 30 anos, né? Que são dívidas alongadas que os municípios assumem durante praticamente toda a sua existência, que vem acumulando, e os municípios, na maioria, não têm condição de pagar, pelo menos o total. E isso vai acumulando, e por isso que há os alongamentos, né, das dívidas públicas, principalmente, né, fazendo com que elas sejam parceladas e que numa receita de 20 milhões, 15 milhões por mês, 100, 150 mil por mês não é importante. E é importante também frisar que não são dívidas da administração, são dívidas da gestão pública que são, aliás... Sim, históricas, a dívida não só de Tramandaí, mas dos municípios de modo geral, são históricas, porque elas vêm desde o começo, né, sempre com uma dívida de INSS, uma dívida de um empréstimo que se faça com o governo federal ou com um banco estatal, né, uma empresa estatal. Então, por isso que elas são possíveis, não é, de serem prolongadas. Né? Até mesmo, já que vamos exemplificar, a questão da iluminação pública, prefeito, que é algo que passou por 2 gestões suas, pelo menos, aliás, já inicialmente, mas o senhor teve que gerenciar isso por diversas vezes. Fala-se em dívida, né? E fala-se de uma forma como se o município de Tramandaí tivesse ficado devedor de uma dívida porque não quis pagar. E se for levar por aí, Imbé também passou pela mesma situação. O senhor teria para falar em relação a isso? Olha, na verdade o que existiu foi uma ação, não é, judicial impedindo a continuidade da cobrança da taxa de iluminação pública aqui no município de Tramandaí e no município de Imbé. São os 2 únicos municípios no estado que sofreram, né, este percalço. E durante o meu quarto mandato, né, já não se recebia, né, a iluminação pública. Então nós fizemos um acordo com a CE, no sentido de, quando voltasse a ser cobrada a taxa, então se negociaria esse saldo que ficou devedor, que tem gente que considera como dívida, né? Na verdade, era uma compensação, né, futura que podia se fazer. Em relação a justamente que a gente fala, esses percalços de gestão e tal, o senhor acha que já foi mais fácil ser prefeito? Com certeza, não é?
os primeiros mandatos, sem dúvida nenhuma, foram mais, não digo mais fácil, né? Mas possíveis, não é? Porque não é que tinha muito recurso também, não, mas tu tinha uma gestão mais pessoal, né? E agora não, agora tu tem, além de tu ter a tua gestão pessoal, tu tem toda uma gestão legal, né? que precisa ser cumprida, né? por leis, né? Tipo a lei das licitações, né? A lei de responsabilidade fiscal, né? Que dificultaram, não é, vamos dizer assim, uma atuação mais livre, não é, do administrador. Então elas vieram limitar gastos do município, principalmente, não é, e com isso, sem dúvida nenhuma, as obras, para te fazer uma licitação, tu tem que ter o recurso, né? Tu tem que, para realizar uma obra, tu tem que fazer uma licitação que às vezes demora 3, 4, 6 meses, às vezes até um ano. Então, ficou realmente mais difícil nesse sentido, entende? Da rapidez, da agilidade da gestão. Dentro dessa linha, o senhor acredita que o orçamento atual do município ele é suficiente para administrar a cidade? Olha, eu acredito que sim, porque no último ano nosso, aqui na prefeitura, nós estávamos realmente com muita dificuldade, né? E nós tínhamos uma previsão de arrecadação de royalty de 25, 30 milhões e acabamos recebendo 12, 13, então só aí tivemos um déficit de 10, 15 milhões na receita. E no Fundo de Participação dos Municípios, que é outra receita importante do município, também tivemos problema. E sem dúvida nós tivemos dificuldade, mas hoje um orçamento de uma receita, um orçamento de 180 a 190 milhões, sem dúvida nenhuma, mais do que corrigido, não é? Mais do que a correção monetária. E eu acredito que sim, que é possível administrar bem, não é? com essa receita, até porque os royalties da Petrobras, que é uma receita importante, talvez a mais expansiva do município, não é? Voltou a ter os patamares que tinha lá no terceiro mandato e no segundo mandato. E no início do último também, né? No início do último, o primeiro ano, o primeiro ano foi normal. Prefeito, o senhor vem de uma safra de políticos, vamos dizer assim, com história da cidade, né? Mandatos, nós tivemos o Padilha, tivemos o Cecim, tivemos o senhor, tivemos o Osmani, o Anderson Hofmeister, que foram administradores, né, com história enraizada na cidade. Como o senhor avalia essa nova safra de políticos que está no cenário hoje aqui no município de Tramandaí? Olha, vamos dizer assim, né, não há novos políticos, né, porque os que estão aí, com exceção de um ou dois, não tinham mandato, mas os outros, né, tinham mandato já antes deste mandato, né? Mas é importante os políticos, né, se renovarem e também novos políticos, né? Porque a humanidade, né, evolui e as comunidades, né, e as pessoas, então, também, não é? E com isso, o político, o prefeito, o vereador, o deputado, enfim, não é? Precisa, sem dúvida nenhuma, estar, no mínimo, atualizado, né? Se não está um pouco à frente, tem que estar, no mínimo, atualizado. E em relação a justamente essa questão do atual mandato, o MDB, na verdade, né, como a gente falou anterior, tem na Câmara de Vereadores 4 vereadores, mas faz parte de um bloco ao qual é composto com o PPS e também com o PRB. De que forma o senhor vem avaliando a atuação
do seu partido na Câmara e em relação às suas posições de oposição ao atual governo? Olha, na verdade, eu acho que a bancada de oposição na Câmara, do MDB, ela tem cumprido um papel que a comunidade de Tramandaí está lhes proporcionando, não é? Fazendo com que exige, né, da bancada do PMDB um comportamento ativo, né, de compromisso, né, e então a bancada realmente corresponde, não é, a uma oposição que a comunidade, o povo de Tramandaí está exigindo. O senhor falou ali no início, a gente estava falando sobre a questão de redes sociais, e uma coisa que parece evidente é de que as pessoas, elas estão, até mesmo a gente vê pelas atuais eleições, daqui a pouco nós já vamos falar sobre o cenário estadual e nacional, de que as pessoas estão mais críticas e parece que muito mais ativas nas cobranças. A exemplo, eu acho que desse painel gigante que virou aí as redes sociais para fazer as cobranças dos políticos, né? A gente vê cobranças em relação à iluminação, vê cobranças em relação à rua, vê cobranças em relação à limpeza. O senhor acha que vai cada vez mais a população acordar a importância do seu papel na hora de cidadão em relação aos políticos que administram as cidades, de que não é somente votar, mas sim também estar fiscalizando o que as administrações fazem? Sim, as redes sociais é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta monumental, não é, para a participação da comunidade nas questões da sua cidade, na questão de cidadania, questão administrativa, dos serviços recebidos, do comportamento, não é, índole dos políticos, não é? E, sem dúvida nenhuma, cada vez mais haverá cobrança. Nós tivemos aí no final de semana passado, por exemplo, não é, uma participação expressiva, não é, e significativa do que representa, não é, esse exercício da cidadania, que foi a questão do presidenciável Bolsonaro sair do hospital e uma multidão sendo contra e a outra multidão sendo a favor. Quer dizer, então, nunca tínhamos visto isso, né, aqui no nosso país. Ou seja, é um posicionamento. Exatamente, né? Além do posicionamento, as pessoas estão descobrindo que têm direitos e que podem, não é, se manifestar. E isso é muito importante, principalmente para a democracia, né? Que proporciona ao cidadão exatamente o exercício, não é, dos seus direitos, que eles podem e devem cobrar e exercer, não é, junto à comunidade e junto aos governos. Chegando a essa questão nacional, a gente sabe que o cenário político nacional ele vive um momento diferente de outras eleições. Agora nós tivemos no programa de segunda-feira aqui duas pessoas que conhecem bem, estudiosos do cenário, conversamos sobre isso, que foi no programa de segunda-feira. A democracia em si parece ter mudado um pouco nessa eleição, como a gente estava falando. Colocou-se em xeque algumas coisas, colocou-se em xeque principalmente essas manifestações desde o impeachment da ex-presidente Dilma. Nós sabemos que o cenário ele praticamente foi devastado pela questão da corrupção, né? E de todos os partidos ali que estavam envolvidos a nível nacional. O senhor acredita que isso foi, de alguma forma, prejudicial para as eleições de 2018? Olha, eu acho que é uma avaliação difícil, mas, de qualquer forma, sem dúvida nenhuma, não é, o povo acordou não apenas para a questão da corrupção, mas dos desmandos também, não é? E com isso ela não quer mais, né? Não aceita mais, e a forma é as manifestações que estão ocorrendo, né? Houve uma manifestação lá atrás pelo impeachment,
né? Depois houve outras contra o impeachment da presidente. E durante agora esse período todo, até agora, sem dúvida nenhuma que essas eleições têm o reflexo, não é, de tudo isso. Foram 2 anos diferentes aqui no Brasil, né? Das pessoas terem oportunidade de se manifestar, né, com facilidade através das redes, ou ir até mesmo para a rua, né, e como foram e estão indo, né? E muitas mobilizadas pelas redes. Exatamente, né? Não é? Então esse momento da comunicação está colaborando muito, né, para que as pessoas realmente exerçam, né, com mais intensidade a sua cidadania. Então eu acho que isso para a democracia não é muito bom. O que não é bom é essa radicalização, não é? De um lado e de outro, de esquerda e de direita, não é? Nós precisamos ter um meio termo, não é? Ou seja, um centro que possa fazer o equilíbrio, não é? dessas extremas, porque sem dúvida nenhuma isso não é bom, não é? Nem para o país, nem para a democracia, não é bom para a população, não é? Porque daqui a pouco vai virar um clima, um ambiente odioso, não é? Que não é isso que a gente quer. A gente quer que os brasileiros, né, se deem, sejam amigos, né, não estraguem as suas famílias e as suas amizades, não é por causa de uma decisão política. Até porque não me parece, prefeito, que independente do resultado para ambos que sejam, os que hoje fazem os 2 polos, que se a população não entender que um sairá perdedor e o outro sairá vencedor, a partir do dia 1º de janeiro, quem assumir enfrentará uma outra guerra que será justamente novas tentativas de derrubada. Exatamente, por isso que o ideal, né, seria que houvesse um equilíbrio, né? Uma eleição equilibrada, não é? Um candidato que fosse também, não é? Equilibrado, né, no sentido de unir o povo, né, unir o Brasil, que me parece que é isso que nós vamos precisar daqui para frente. Prefeito, Sartori, o governador passa por essas linhas que conversamos agora. Uma oposição forte contra ele durante o seu período todo de governo, vinda do lado da esquerda, né? Temos também, dentro desse cenário em relação ao Sartori, a questão que eu acho que lhe deu um diferencial de que ele em momento nenhum teve seu nome envolvido com escândalo de corrupção. Isso me parece que fez com que o índice de rejeição caísse e também a aprovação do seu governo subisse, né, antes mesmo do início do processo eleitoral. A pergunta que eu lhe faço, de que forma o senhor avalia o governo do Sartori e como está sendo para o senhor convencer as pessoas de que é a melhor opção continuar com o governador? Olha, na verdade, eu particularmente, acho que o Sartori, que a gente, e ninguém tinha conhecimento exato de qual era a situação que estava no Estado, né? E quando ele assumiu, que começou a trabalhar, viu que não tinha, a mínima possibilidade de se governar, né? Eu achava que ia ter dívidas, que tinha dificuldade, mas não do tamanho que foi encontrado, né? Que o governo anterior deixou para o Estado. Não é só o governo anterior culpado pelos problemas do endividamento do Estado, né? Mas o último governo realmente deixou mais endividamento do que os anteriores. Tu perguntasse? Em relação a essa questão da oposição a ele, que foi forte justamente pelas ações que ele tomou, né? E também em relação à questão de o nome dele realmente passar 4 anos e não ter envolvimento nenhum, corrupção, nenhum tipo de escândalo, né? Sem dúvida nenhuma, a honestidade, não é, do gringo, ela é um ganho, não é, para a sua campanha, para a sua eleição.
porque realmente, né, ele é um político que não tem um processo, nenhum, né, contra ele. Ele é um político trabalhador, né, um político que conhece a situação do Estado, né, e como ninguém. Então, hoje, Wagner, eu defendo a candidatura, a reeleição dele, primeiro porque é oportunidade de se ter um governo reeleito, né, um mandato de 8 anos, numa situação difícil, de crise, de falta de dinheiro, né, e é também uma oportunidade de fazer a reeleição e, como ele diz, não sair do zero. Porque agora o próximo governador que entrar, eles falam que vão... Não, a partir do dia 1º vou entrar governo. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Né? O governo, ele sim, ele vai, a partir depois da eleição do segundo turno, se ele for eleito, ele já vai governar para o ano que vem. Né? Então, eu acho que seria essa antecipação. E o jeito que ele encontrou o Estado, não tinha como fazer melhor. Né? A gente vê o Rio de Janeiro, Minas Gerais, que são de outros partidos, né? Do PT, o PT em Minas Gerais e MDB, né, no Rio de Janeiro e aqui também. Então, sem dúvida, isso não é o Sartori que quis pagar o funcionalismo parcelado, né, que isso vai dar prazer para ele. O contrário. Né, a gente sabe que ele sofreu muito, não é, com essa situação de ter que pagar o salário parcelado, que é o que é mais sagrado, né, para o funcionário, é ter o salário no fim do mês, não é, para poder atender as suas dívidas, os seus compromissos. Não é? E ele sente tanto quanto o funcionalismo. Eu tenho certeza disso, já se ouviu isso, não é? E eu admiro o Sartori, por isso, pelo lado humano dele, não é? Que ele não, sem dúvida, ele não queria de modo nenhum, não é? Estar passando por essa situação e que o funcionalismo também passasse. Perfeito. Em relação a essa questão do atual, tem um cenário diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado no Rio Grande do Sul, que é pela primeira vez aí, nós temos 2 partidos da mesma esfera que podem ir para o segundo turno, que seria então, né, Sartori e Eduardo Leite. O senhor acredita que nessa disputa seja mais fácil ou mais difícil a reeleição do governador? Olha, eu acredito que ele vai ter mais tempo, não é, para mostrar o que ele realizou, porque hoje ainda ele não está falando no que ele realizou, não é? Ele está apenas mostrando, não é, que o que ele podia fazer ele fez, não é? Mas a gente sabe que por exemplo, tem muitas rodovias aí que ele recuperou, mais de 3.000 quilômetros de rodovias recuperadas, outras que ele está construindo. Então, tem muita coisa, não é, que o tempo de TV ainda não permite que ele mostre, não é? E o candidato do PSDB, que também parece ser um candidato que tenha competência, não é? Ele não tem tempo, não é, também para falar, mas que para ele é importante ele não ter tempo, não é? Porque se ele tem tempo, ele teria muito tempo para não ter o que dizer, não é? Então, porque é difícil, ele pensa muito igual, não é, ao Sartori. Ele diz em entrevistas que ele, então, isso é mais uma razão, não é, que se o pensamento dele é igual, que com relação ao programa de governo, a forma de governar, então é a oportunidade que o povo gaúcho tem de reeleger o Sartori e não ter essa carência, vamos dizer assim, né, de mandato durante um ano, pelo menos, até o governador saber toda a estrutura do governo, só
só estatais, são 39 estatais, né, que tem no governo, mais as secretarias, os departamentos, enfim. Nós sabemos que nesse período de crise aí, há baixa de arrecadação, há uma demora de repasses no orçamento e assim por diante. E isso, o senhor foi administrador do município, sabe que isso acaba prejudicando muitas vezes os municípios no sentido de que eles não conseguem utilizar, às vezes, o próprio recurso para fazer investimentos, né? Mas o senhor tem uma grande parceria aí com o deputado federal Alceu Moreira, que destinou somente no seu último mandato mais de 5 milhões de reais para o município de Tramandaí em emendas. Qual é a importância desse elo do Alceu com o município de Tramandaí? Sem dúvida nenhuma, ter um deputado, né, da região é muito importante. E a gente tem sorte aqui na nossa região, que a gente tem não é um deputado, né? A gente tem o deputado. O Alceu é uma liderança nacional do partido, né? Ele é presidente do partido aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e ele é vice-líder, né, da bancada do governo na Câmara dos Deputados. Isso facilita, não é, a relação entre o deputado e o governo, e proporciona para o município recursos como nunca, não é, veio para Tramandaí, por exemplo. Embora esses recursos não tenham vindo no meu governo, mas foram encaminhados no nosso governo, não é, porque é uma emenda constitucional e isso depende de um ano para o outro, não é, e às vezes até dois, em vez de um ano, 2 anos para ser empenhada e repassado o recurso. Não é? Mas importante porque está aí, vai vir para o município. Né? Se fosse outro partido, quem sabe, outro governante municipal ou outro deputado, cancelaria, porque não é mais do mesmo partido. Né? Mas não, nós entendemos que era importante que esse recurso viesse para Tramandaí, independentemente de quem esteja no governo. Perfeito. Em relação a deputado Gabriel, o senhor em 2012 caminhou aí ajudando ele na sua eleição. Ele já tinha sido, né, na verdade, primeira vez em 2012 concorreu, né, depois ele se elegeu, né, na segunda, na primeira ficou na suplência, e agora o deputado Gabriel Souza conta mais uma vez aí com a sua disposição, né, de ir às ruas como um dos seus principais apoiadores nessa eleição aqui no município de Tramandaí. A pergunta que eu lhe faço primeiramente, como está sendo voltar às ruas, né? Como alguém que está envolvido efetivamente na campanha, porque andar, a gente sabe que o senhor faz caminhadas, está sempre sendo visto pela cidade, e segundo, de como é agora, numa reeleição, andar do lado do Gabriel em Tramandaí. O Gabriel realmente me tirou de casa, né? Ele disse que ele desaposentou. Ele me desaposentou. Não, mas é muito especial caminhar com ele, né? Sentir, né, a recepção, não é, da população de Tramandaí, conversar de novo sobre política, sobre as coisas, não é, daqui da nossa cidade. Então, encontrando muita gente, e então, para mim, particularmente, é muito gratificante, né? Porque, afinal de contas, durante esses 16 anos de vereador e 16 anos de prefeito, é muito provável, né? Eu não estou dizendo que sim, que é provável, é muito provável que, no mínimo, 80% da população de Tramandaí, a gente já teve um contato, né? E isso realmente é muito gratificante, porque as pessoas ficam contentes, né? Nos recebem com alegria, e eu também fico muito contente, né, pela recepção. E o Gabriel, olha, é impressionante, né, o carinho que a população de Tramandaí, o povo de Tramandaí tem com ele. A gente vai falar com o eleitor, ela diz, não, eu já tenho
a colinha. Ah, não, esse eu vou votar. Ah, eu estava atrás para pegar o número dele. E, enfim, né, é impressionante como ele caiu na simpatia, no gosto do povo de Tramandaí, né? E merecidamente, né, porque ele é muito trabalhador, é um político honestíssimo, né, de ficha limpíssima, como eu digo, né? Está no primeiro mandato, é o deputado mais jovem do Rio Grande do Sul. Isso, para nós aqui de Tramandaí, é muito orgulho, né? Porque a gente conhecia e sabia do potencial que ele tinha, né? Mas ele, na verdade, surpreendeu o Rio Grande. Ele foi até seu secretário de planejamento. Foi. Né? Ele surpreendeu o Rio Grande do Sul, que é considerado, não é, a maior revelação, a grande revelação da política gaúcha. Então, ele não esquece de Tramandaí, continua morando aqui em Tramandaí. Então, vê a simplicidade e o carinho também que ele tem com a população aqui do litoral, especialmente de Tramandaí. Então, é muito interessante, não é, pedir voto para ele, porque, na verdade, as pessoas que ainda não iam votar nele, conversa com ele, já sai dali com a propaganda e para votar. Uma pergunta, o senhor nota que as pessoas têm assimilado essas ações importantes que ele fez para o Tramandaí, por exemplo, a luta pelo hospital, a questão da segurança? Muita gente fala, né? A gente vai entregar o folder, né? E aí as pessoas dizem assim, eu acompanho ele pela rede. Isso aqui eu vi, eu acompanho ele pelas redes. Então, no Facebook, WhatsApp, essas coisas, né? Então, é impressionante. As pessoas não conhecem ele, mas conhecem o trabalho dele, né, através das redes. E muita gente, agora de manhã mesmo, eu caminhei aqui em Tramandaí, aqui no centro, não é, com ele, e as pessoas dizem, não, eu acompanho ele. Minha filha acompanha, meu irmão, enfim, né? É muito interessante, não é, essa empatia que existe entre o deputado e a comunidade de Tramandaí. Em relação a essa questão dos votos, prefeito, o senhor acha que há a possibilidade do Gabriel ampliar o número de votos nessa eleição? Eu acredito, sem dúvida nenhuma, acredito, porque pelo que eu tenho andado por aí, tenho ouvido das pessoas da comunidade de Tramandaí, porque agora, além deles 7.200 já terem votado nele, né, que conhecem ele, tem muita gente que passou a conhecer o trabalho dele também, né, lá na Assembleia. E sabe, por exemplo, né, dos recursos que ele conseguiu para o Hospital de Tramandaí, que estava em greve, né, esteve em greve, e que não fosse a ação do deputado junto ao governo do estado e em Brasília, junto com o Alceu, o hospital poderia estar hoje fechado, né? E graças ao trabalho dele, o empenho dele, e o governador Sartori, que aceitou, que o hospital fosse transferido para o estado, e operado, a operação do hospital ser feita pela fundação que aí está, e repassando recursos, né, agora do governo federal, 2 milhões de reais por mês, fez com que o hospital se reerguesse, não é, e passasse os funcionários a receber em dia, a população ter um serviço de mais qualidade, não é, e uma confiança, uma tranquilidade maior para a nossa comunidade, para a nossa população, que o hospital é, sem dúvida nenhuma, uma das referências, não apenas em Tramandaí, mas para grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Prefeito, para a gente começar a se encaminhar, a gente tem 2 perguntas finais aí, mas que não poderiam deixar de ser feitas. Uma delas é em relação a algo que dificilmente alguém do cenário político de Tramandaí vai derrubar, que é o título de ter sido prefeito 4 vezes no município. Isso, né, lhe deu também, junto com isso,
um título nas suas campanhas de o prefeito do povo, né? É sua marca e assim foi durante os seus 4 mandatos. Qual é a lembrança principal que o senhor gostaria que a população tenha, e assim como o senhor agora está andando nas ruas com o Gabriel, com o seu, pedindo voto sociatório, a gente percebe que existe ainda um eleitorado muito forte que ou está apto e pronto a votar no senhor, ou então o senhor, como está fazendo agora, passar o pedido de voto aos seus deputados, né? Ou seja, aquelas eleitores que lhe acompanham fielmente ao longo desse tempo todo da sua vida pública. Qual é a lembrança principal que o senhor espera que as pessoas tenham agora, na hora de decidir o voto em relação aos seus governos? Olha, na verdade, a gente fez bastante obra, né, principalmente na área social, na área da saúde, creches, escolas, na área da educação, da assistência social, mas também fizemos muitas outras obras, procuramos o desenvolvimento da nossa cidade. Hoje é uma cidade com 50 mil habitantes. No nosso tempo foi a cidade que mais cresceu no litoral, durante os nossos mandatos. Também eu acho, que fui um prefeito que não me subiu para a cabeça a condição de ser prefeito. Eu sempre fui a mesma pessoa, sempre simples, humilde, sempre cumprimentei, atendi, abracei, não é? Então eu acho que as pessoas vão lembrar que eu fui um prefeito muito humano. Falando nisso, para a gente finalizar e depois eu vou lhe dar a oportunidade de se dirigir ao pessoal de casa para pedir, então, esse último apoio antes da eleição, muito se falou nas últimas 2 campanhas, pelo menos, e muito se usou pelos seus adversários a sua questão da sua saúde. Né? E eu acho que é importantíssimo nesse momento, né? Estamos aí com provavelmente um grande número de pessoas assistindo, qual é a sua real situação de saúde? Porque faz pelo menos 8 anos que eu vejo que o senhor não vai terminar mandato, que não vai governar, que são diversas situações que colocaram e diversos diagnósticos também de doença, né? Acho que já teve todas possíveis por parte do que foi falado na cidade. Então, para que as pessoas que estão me acompanhando, que gostam do senhor, que querem ter essa lembrança, ou que tenham esperança que daqui a 2 anos, quem sabe, o seu nome esteja à disposição da cidade novamente, qual é a sua real situação? Não, na verdade, essa é uma mentira que viralizou, né? Durante, tanto na eleição de 2012, quanto na última eleição agora, né? Eu nunca tive doente a ponto de não poder governar o município, a ponto de como dizia, que eu fui para os Estados Unidos fazer cirurgia, né? Que eu fui para o hospital porque eu tinha diversas doenças. Na verdade, graças a Deus, eu nunca tive nada grave, né? Mas é a mentira que as pessoas acreditaram, infelizmente, não é? Os adversários levantaram essa hipótese que eu não ia governar, que ia ser o vice, né? Que é a vice e coisa. Então eu realmente fiquei chateado, né? Não por perder a eleição, né? Mas fiquei chateado por essas mentiras, por essas invenções que acabaram ajudando e prejudicando a nossa eleição. Por fim, então, eu quero lhe agradecer, primeiramente, pela oportunidade dessa entrevista, e eu gostaria, então, prefeito, que, se dirigindo para o telespectador de casa, faça o seu cumprimento final e que possa, então, ter a oportunidade aí de fazer o seu último pedido antes da eleição. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Wagner, de participação aqui do Correio, teu programa, que tem toda
toda essa audiência, todos esses seguidores, né? E realmente pedir, né, para a comunidade de Tramandaí, para o povo do Rio Grande do Sul, né, o apoio aos candidatos a governador, Ivo Sartori, que vai fazer, sem dúvida nenhuma, um grande governo, vai resolver o problema do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul vai voltar a ser respeitado, não é, a nível nacional, e também vai se desenvolver, vai gerar os empregos que o Estado precisa, que as pessoas precisam aqui no Rio Grande do Sul. E também para o deputado Alceu Moreira, que é o presidente do meu partido aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é um deputado, né, da mais alta qualidade, competência, né, e trabalhador que o Rio Grande do Sul tem. Então, ajudou muito Tramandaí, ajuda muito o Rio Grande do Sul, né, com as suas emendas parlamentares, mas está sempre presente, não é, nas grandes questões do estado do Rio Grande do Sul. O Gabriel, aqui de Tramandaí, filho de Tramandaí, que nós temos um orgulho muito grande, é sem dúvida nenhuma grande surpresa política do nosso estado. É um deputado trabalhador, jovem, honesto, fiel, realmente um companheiro, não é, de primeira linha, de primeira ordem, e que trabalha muito, não é, pelo povo do Rio Grande do Sul, e aqui para o nosso município, para o litoral, foi sem dúvida nenhuma o deputado que nós precisávamos, o deputado que a região precisava. Então, aproveito a oportunidade, mais uma vez, de pedir, não é, o apoio para o Fogaça e o Beto também, não é, como senadores da República. Então, prefeito, muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo sorte na caminhada e espero que possamos logo mais à frente ter uma outra conversa e daqui a pouco avaliar também um pouco mais a situação aí do município depois desse processo eleitoral. Okay. E a você de casa, eu agradeço por ter nos acompanhado mais uma vez aqui no Correio do Imbé, através do programa Frente a Frente. E lembrando que nós retornamos com as edições especiais da eleição de 2018, segundo turno, a partir do dia 12 de outubro, ao qual nós estaremos aqui novamente trazendo, agora sim, no segundo turno, os representantes dos partidos que forem para o governo do Estado e também para a presidência da República e levando para você a oportunidade da decisão do voto antes da votação do dia 27, que é domingo, ao qual ocorrerá o segundo turno das eleições. Muito obrigado, boa noite e aguardamos você no próximo programa.